Olá, congressistas, bem-vindos a mais um encontro aqui no CONAGEMP. Hoje, na presença do nosso amigo Danilo Palomo. Danilo que vai conversar com a gente, vai fazer com que a gente descubra o que é geoprocessamento, para que serve, o que fazer com essa tecnologia. As empresas utilizam o geoprocessamento com o objetivo do quê? De revelar padrões, revelar relacionamentos e tendências. O que a gente entende por revelar padrões? Por exemplo, um exemplo é uma avaliação do banco, ele verificar que numa determinada área, num determinado espaço geográfico, o índice de inadimplência para empréstimos são maiores. Então isso é um padrão que a gente verifica na vizinhança ali. Um outro é para lojas de varejo, é que padrões podem ser notados quando uma determinada propaganda surte mais efeito em determinada área do que em outra. O teu domínio de uma informação que os relatórios normais que não utilizam geoprocessamento, às vezes não poderiam nos dar. Então, tem informação, tem problema que ou é facilmente resolvido com geoprocessamento, a resolução se torna muito fácil, ou que só é resolvido com geoprocessamento. Abertura de uma nova loja. Então, os responsáveis pela essa abertura começam a perguntar: onde que estão meus clientes? Onde que eu devo abrir essa loja? Então, tudo começa com o onde. Quando você emprega essa palavra onde, então você precisa necessariamente usar uma ferramenta de geoprocessamento para responder elas. Isso vai facilitar muito. Então, na análise da abertura de uma loja, você vai identificar padrões de onde estão os seus clientes, como que eles podem ter um acesso fácil a essa loja sua. Então, tudo isso envolvendo o geoprocessamento. Falando um estudo de caso que saiu recente no Washington Post, que é o Wendy's, que é uma rede de restaurantes dos Estados Unidos. Sim. Com quase 6.000 lojas, restaurantes. Então, essa rede, ela usa o geoprocessamento em todo o seu processo, desde a abertura até quando a loja já está funcionando. Na abertura, antes da abertura de uma loja, eles começam a processar uma série de dados de histórico de venda por região, décadas desse histórico, censo demográfico, para fazer previsões de se instalada uma loja em determinado local, quanto que esse restaurante vai faturar. O GIS, que é uma sigla que vem do inglês, que é o Geographical Information System, ou SIG, aqui como é tratado no Brasil, que são sistemas de informação geográfica. É como é chamado os sistemas computacionais que são responsáveis então por capturar esses dados geográficos, armazenar, manipular e entregar uma visualização para o usuário. Por exemplo, o Google Maps é um SIG que ele entrega ali, no final ele entrega uma visualização para o usuário. Falando de uma maneira mais abrangente, nós temos a inteligência geográfica, que é justamente usar todos esses dados, todas essas ferramentas para produzir conhecimento que responda às nossas perguntas, que resolvam os nossos problemas. Continuando o estudo de caso aí do Wendy's, então, depois da abertura do restaurante, o restaurante já estabelecido, o RH utiliza esses dados de geoprocessamento para saber como conquistar os empregados da região, como que é os empregados daquela região. Na internet, quando você acessa alguns sites, eles capturam a sua posição. Então você sabe até numa região quais os sites que estão sendo acessados. O uso do smartphone foi uma revolução muito grande, né? Ainda mais os smartphones que hoje em dia vêm já com um equipamento de GPS. Então isso trouxe para a palma da mão da pessoa um localizador
um buscador espacial e também um rastreador. Então, vamos citar aqui o exemplo do Foursquare. Tem um aplicativo super conhecido que utiliza aonde você está para poder fazer check-in em algum lugar que você está próximo. O que vem muito forte aí também é a utilização de drones, drones para entrega, totalmente automatizado, utilizando o GIS para fazer essa identificação, para levar uma encomenda já para sua casa. Tem uma padaria aqui do Brasil que está testando a entrega de pães por drone. Temos os drones de longo alcance que são utilizados na agricultura, por exemplo, onde a gente faz um acompanhamento do crescimento e da produção. O exemplo é que você coloca o drone para voar a cada semana e obter fotos de uma determinada plantação. Você vai semanalmente acompanhando essas informações para verificar o crescimento da plantação, verificar se não tem nenhuma praga. Isso traz um ganho porque você aumenta a frequência de verificação em grandes áreas onde você mandar uma pessoa para fazer isso fica muito complicado. Então o drone facilita muito. Isso aí na crista da onda aí está o Google Glass e os produtos vestíveis, que traz ainda mais essa questão de localizador pessoal para você usar todo o tempo. E aí o Google Glass somando isso, realidade aumentada, visualização 3D em tempo real. Uma das primeiras demonstrações aí no começo do Google Glass, quando o Google disse que estava trabalhando nisso, foi justamente uma aplicação que usa o geoprocessamento, né? A pessoa precisa ir numa loja comprar um produto. Então ela acorda de manhã e fala para o Google Glass, eu quero ir comprar um videogame. Então ele veste o Google Glass e esse Google Glass já começa a guiar ele pela cidade até ele chegar no shopping. O diferencial é que, como se fosse um GPS, o GPS pararia ali, né, na entrada do shopping. Com o Google Glass, não. O Google Glass continua guiando ele por dentro do shopping e também por dentro da loja. Então o Google Glass leva ele até o departamento certo, até a prateleira onde está o produto. Se você teve um acidente de carro, o relógio já pode identificar que teve um acidente por fator de desaceleração, outros fatores, e avisar que você teve um problema.